Olá pessoal, tudo bom com vocês? É a Dani Guerreiro. Hoje eu vou falar um pouquinho da situação que eu tô vivendo. Gente, tá uma loucura. Gente cobrando por que eu não gravei mais. Tá difícil. São 11 e pouco da noite, é o único horário que eu consegui sentar. E mesmo assim eu tô com uma pia repleta de louça que eu não posso dormir sem lavar, porque amanhã cedo começa a minha batalha. Então tá bem corrido. O Otávio tá aí com uma maratona de exames que os médicos sempre pedem. E tá uma loucura. A mamãe aqui tem que ficar correndo. Um dia faz o exame, outro dia faz outro. E fica bem corrido mesmo. E também as crises que ele tá tendo. Porque muitas pessoas falam, autismo, ele tem autismo leve. Mas nossa, nem parece que ele é autista. O autismo dele é bem leve. Mas, gente, autismo é autismo, independente do grau. Por mais que seja leve, ele tem suas crises, ele tem suas manias, ele tem sua rotina. E se quebrar isso, ele desorganiza, ele fica agressivo. E isso tem acontecido um pouco na escola, infelizmente. Quando chega o tão temido ginásio, eu já estava preocupada, porque a molecada hoje está terrível. Eu acho que os pais não orientam, o tipo de criação, não sei. As crianças, elas estão muito intolerantes a, a diferenças, né? Então, ele tá sofrendo na escola. E eu fico preocupada, né? Porque ele conta pra mim que as crianças tiram sarro, que as crianças. Crianças não, né? Crianças 10, 11 anos. É criança, né? Mas daqui a pouco vão estar tudo adolescente. Então ele reclama muito. E ele é muito provocado. E o problema dos autistas é não aceitar o não, não aceitar a frustração e estar sob pressão. E isso pode desencadear uma crise, é o que acontece com ele. Ele é provocado. Eu já conversei com a professora, com a coordenadora, já conversei até com a tia da perua, porque aqui em São Paulo, crianças com necessidades especiais acabam tendo transporte escolar gratuito. Então, ele teve esse benefício, então ele vai e vem com a perua da escola, né? Com a van da escola. E ele foi provocado e ele acabou agredindo um coleguinha dentro da perua. Então, a senhora da perua reclamou, eu expliquei para ela. Se ele agrediu, teve um porquê. Ele deve ter sido provocado, ele deve ter tido alguma coisa. O menino falou que não fez nada. Aí ele falou pra mim que esse menino persegue ele, provoca. Então, as mães de crianças especiais vão entender que é um desafio, uma escola típica, uma criança atípica. Porque as crianças, infelizmente, não estão preparadas para lidar com crianças especiais, porque elas não aceitam o diferente, né? Então acabam pegando pesado, acabam praticando bullying. Isso faz com que ele se estresse, ele acaba agredindo porque ele não sabe lidar com a raiva e os professores acham que ele não tem nada. E eu falei, não, ele tem autismo, ele tem déficit de atenção, ele tem o DEPAC, ele não aparenta, mas ele tem as suas limitações, ele tem as suas dificuldades, então é preciso tomar cuidado para lidar com ele. Rotina. Ele tem que sentar na frente. Eu falei para a professora, sempre ele tem que sentar na frente para manter a atenção, para sempre você estar perto, para ele se sentir seguro, porque ele sempre vai ter dúvida. E agora aqui em São Paulo tá complicado o acompanhante escolar. Aliás, criança com TEA, eles têm o direito
de ter um acompanhante, uma professora auxiliar, né, para acompanhar eles. E aqui em São Paulo tá complicado. E ele não tá tendo esse acompanhamento, então é onde as coisas pioram. E hoje, um colega, para provocar ele, sentou no lugar dele, que é na mesa da frente. Ele pediu pro colega sair, o lugar é meu, é meu. E assim, se ele senta no lugar, é sempre naquele lugar. Eles são muito sistemáticos, eles são muito de rotina. E esse colega não quis sair, ele acabou agredindo esse menino. A professora foi intervir, ele acabou dando uma estojada, assim. Ele pegou um estojo e bateu na professora com o estojo. Ela reclamou dele pra mim. Aí eu mandei uma mensagem pra ela falando: olha, nós já conversamos sobre ele. Eu já te falei quais são as limitações, o que tem que ser evitado dentro de sala de aula, os conflitos têm que ser evitados para ele não ter a crise. Ele acabou tendo uma crise, então dava para ter evitado isso desde o começo. Você viu que o menino sentou? Não, você não pode sentar aí, é o lugar do Otávio, ele é especial, ele precisa sentar aqui. Então, muitos professores acabam não sabendo lidar com crianças especiais. Eu acho que precisam estudar um pouco mais sobre o autismo, suas características, as manias que os autistas têm, aquela coisa das coisinhas certinhas, da rotina. Eu tenho que sentar aqui, do horário, né? Aqui em casa ele tem os horários dele. Eu tento quebrar isso, ele fica nervoso, ele se estressa, porque não, tem que ser daquele jeito. O pai dele acaba falando, não, ele quer tudo do jeito dele. Não, ele quer do jeito que a rotina dele é. E tem pessoas que não aceitam, não acham assim que autismo tem aparência e não tem, né? Eu aconselho vocês a assistir, vocês que são assinantes da Netflix, uma série muito interessante. Eu assisti, acabei até chorando. O Amor. Ai, gente. Ai, é que a correria tá tão grande que a minha cabeça tá flutuando. Mas, gente, meu Deus do céu, é o amor. É assim, é uma série que fala dos autistas que procuram seu par para namorar, para casar. Inclusive mostrou dois jovens autistas se casando, né? Foi muito interessante. Olha, eu prometo é que fugiu da minha mente. Eu não tô conseguindo gravar nada porque eu tô numa correria maluca. Depois eu vou explicar para vocês o que tá acontecendo. Mas, ai, gente, me fugiu. É o amor alguma coisa. Eu vou entrar na Netflix depois. Vamos fazer isso agora? Enquanto eu vou conversando com vocês, estou do lado da TV. Eu vou entrar e vou falar o tema da série para vocês. É muito interessante vocês assistirem para vocês entenderem como que é a vida de um autista adulto. Gente, eles são como crianças, entendeu? Eles falam como crianças, inocência, aquela inocência de criança, até no modo de se relacionar. Eu achei incrível, impressionante. Acabei até chorando. Eu falei, nossa, como eles são especiais. E tem um lá que só anda descalço. Eu falei, olha aí o Otávio no futuro. Foi até bom essa série. E eu queria que vocês, se vocês pudessem assistir, é bem interessante. Ó, o Otávio mexe nas coisas aqui, gente. Ai, vamos voltar aqui. Mas enquanto isso eu vou falando. Então, essa semana tá uma loucura. Eu tô dormindo toda noite, quase 2 da manhã, acordando às 5. Então, assim, sabe um zumbi? Eu tô praticamente desse jeito. O Otávio tá tendo essas crises, ele tá roendo muito as unhas, os dedões do pé, voltou a ficar tudo ferida. Ele tá assim muito nervoso, muito apreensivo. E por quê? O pai dele tá doente, né? O pai dele tá doente. O pai dele nunca ficou doente. E agora o pai dele tá doente. E tanto eu como ele estamos preocupados. Porque o pai dele nunca foi de reclamar de nada, nunca foi ao médico.
Tanto que eu falava que precisava ir no médico, se cuidar, fazer exames preventivos, ele nunca aceitou. Ele não gosta de médico, fica nervoso, quando vê médico passa, ele fica muito nervoso. E de repente ele ficou doente, e então eu tô cuidando, em vez de um eu tô cuidando de dois, então eu tenho que cuidar dele e do pai dele. Então as coisas aqui em casa virou assim de perna pro ar, do dia pra noite, e tá complicado. Eu tenho que me desdobrar, assim, eu tenho que sair muito mais do que eu já saía. O Otávio, eu tenho que levar o Otávio semanalmente nas consultas, que não são poucas, eu tenho que levar o Otávio nos exames. Eu tenho que, por causa desses BOs da escola, eu tenho que ficar toda hora dando suporte para a escola com respeito a esses BOs que vem acontecendo. Eu tenho que cuidar do pai dele, que tá precisando de cuidados. Eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e tá complicado, porque eu tenho muitos compromissos. Tanto que eu já tentei pensar em várias coisas para mim trabalhar, para mim ter uma renda, e eu não consigo porque não sobra tempo nem para mim. Caminhada, eu tive que parar um pouco. Eu tava fazendo tratamento com fisioterapia por causa do joelho, tive que dar uma pausa nas fisioterapias, porque realmente tá complicado. E por isso que eu demorei para gravar os vídeos, porque a situação aqui tá apertada. Então, eu olhei pra louça, falei assim, não, vou tirar uns 10 minutinhos para gravar um vídeo. O pessoal tá cobrando, e aí, você não grava mais, tal, você desapareceu. Mas é por causa disso, a gente tá enfrentando uma situação difícil, né? Agora com o marido doente. E também o Otávio, né? Nessas crises, nessa questão aí. A escola, o terapeuta dele quer acompanhar ele, né, na escola, a escola não colabora, então tá uma loucura, eu preciso resolver isso, mais as coisas que eu já tô resolvendo os BOs, mas é isso, gente, de uma hora para outra a situação vira assim, muda, as circunstâncias mudam, então a gente não pode fazer planos. Ai, a gente tem que ser positivo, a gente tem que pensar no futuro, não sei o que, não sei o que. Mas o mundo tá tão doido e as circunstâncias mudam, né? Que a gente não pode ficar fazendo planos. Que de repente a situação muda. Muda assim de uma forma que você fala, cara, eu tinha planejado isso, 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 agora esquece. E é verdade, situações mudam, pessoas mudam, né? A pandemia deixou claro isso, né? Então, é isso. É, é triste. Então a gente vive assim numa situação que não dá. Do dia para noite a gente pode enfrentar situações difíceis na nossa vida e a gente tem que ser forte, né? Para poder cuidar. Eu cuidei da minha avó, né? Cuidei e eu trabalhava na época, foi uma situação difícil, uma época bem difícil, porque eu não dormia direito. Cuidei da minha mãe, assim, não tanto eu gostaria, porque eu só podia ir final de semana por causa dos tratamentos do Otávio. Era a semana toda correndo com o Otávio, final de semana eu ia ajudar meu pai a cuidar dela. E agora tem o Otávio, tem o papai dele e vamos à luta, né? Vamos lá cuidar e levar agora duas crianças pro médico para fazer isso. E não é fácil. Dois bebezão, gente, é uma correria, meu Deus do céu. Mas eu sou forte, né? Tem que ser. Pra que dormir, né? Dormir é o de menos. É só entrar no metrô, tirar um cochilinho lá e pronto, tá tudo certo. É isso aí, gente. Agora com o dentinho aqui meio... eu tô sentindo que o meu rosto tá um pouquinho inchado, eu tô no tratamento de canal, aí mais essa. Eu entrei no tratamento longo aí com o dentista. Entrou a pandemia, né? Eu ia no dentista em 2020, entrou a pandemia. Eu falei, não vou. 2021, a pandemia continuou, não vou.
Então fui empurrando com a barriga, quando eu vi a coisa tava feia, um dente acabou virando canal. E eu tô tendo que tratar desse dente. E tá meio doloridinho e bastante dente pra arrumar. Mas vamos enfrentando, né? Tentando achar uma brechinha na agenda que tá cada vez mais difícil. Quem é mãe de criança especial sabe o que eu tô falando. Gente do céu, não dá. Não dá. Eu já pensei tanta coisa de fazer alguma coisa para vender, mas eu falo, gente, com que tempo? A não ser que eu vire 24 horas assim, ó, sem dormir. Aí, se eu não tivesse sono e virasse 24 horas sem dormir, eu acho que daria, mas na situação que eu tô, não dá mesmo, gente, é muito corrido. É complicado, mas quem passa pela mesma situação deve entender, né? Ai, gente, por que que eu não lembro o nome? Vamos lá, eu tô muito trololó e enrolando vocês. Vamos lá, vamos buscar. Aí eu digito aqui, autismo. Essa série, quem tiver a oportunidade de conhecer melhor como que é o autista adulto, como eles agem, para buscar assim uma companheira, um companheiro, vocês vão ver nesta série. Gente, é muito interessante. Eles são assim crianções. Eu fiquei impressionada de ver. Então, deixa eu ver aqui. Uma série que eu assisti também foi Atypical. Então, também é outra série legal, tá? Atypical, ele fala... Eu tô até vendo aqui, eu já assisti ela toda. Conta a história de um adolescente autista. Tem muito a ver com o Otávio. Tudo bem que ele não entrou ainda na adolescência, mas assim... Umas manias bem parecidas. Aqui a série Amor no Espectro. Então, são autistas que estão buscando o amor, né? No caso, as mulheres querendo conhecer rapazes autistas, os rapazes querendo conhecer mulheres autistas. Aí o programa, eles começam a se encontrar, o programa marca o encontro, é bem interessante, tá? Então aqui vocês vão ver algumas situações de casais que se conheceram no primeiro encontro, aí foram saindo, aí um casal que acabou se casando, foi bem legal mesmo. Então para vocês entenderem como que é um adulto autista, vocês vão ver como eles são sinceros, Otávio, né? Vocês vão ver como eles são assim puros, eles são bem assim, como eu vou dizer, bem crianças, assim, espírito de criança mesmo, é bem interessante. Então, Atípico, para quem não assistiu, história de um adolescente autista. E Amor no Espectro, tá? Estão todos no Netflix. São algumas séries que eu assisti, tá? E que mostra como que é o mundo aí desses anjos azuis, tá? Desculpa ocupar vocês com muito trololó, mas eu tava com vontade de conversar, de falar um pouco, né? Porque. E também dar satisfação do porquê que eu demorei aí, acho que 2 semanas sem gravar, né? E é isso aí. Estão gostando dos vídeos? Deixa o joinha, é importante aí pro canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo ao meu canal e também se inscrevam, tá? Canal Dani Guerreiro. Quer deixar sugestões de vídeos, trocar ideias, fazer perguntas? Tem minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Termino por aqui e espero vocês até o nosso próximo encontro. Tchau!